O trabalho realizado foi intitulado Avaliação da percepção dos consumidores em relação aos alimentos congelados. Os autores são pertencentes à Universidade Federal de Lavras. O congelamento é uma operação unitária que visa remover calor do produto até reduzir sua temperatura abaixo de seu ponto de início de congelamento. Assim, parte da água presente solidifica, formando cristais de gelo. Em alimentos, com o aprisionamento dessa água, as velocidades das reações químicas, enzimáticas e microbiológicas são reduzidas e, com isso, conseguimos armazenar o alimento por um tempo maior. O congelamento pode ser feito de duas formas. Pode ser realizado de forma lenta. Nesse congelamento, é formado poucos cristais de gelo de tamanhos maiores. Esse tipo de congelamento ocasiona aos produtos maiores alterações sensoriais. O congelamento também pode ser feito de forma rápida, onde são formados muitos cristais de pequeno tamanho com uma distribuição uniforme. A formação dos cristais de gelo é um processo dinâmico que continua ocorrendo durante o período de armazenamento do produto. Dessa forma, é necessário um certo cuidado durante o processo de estocagem e transporte desses alimentos. Quando congelados e manipulados corretamente, os alimentos apresentam características sensoriais e nutritivas muito semelhantes daquelas que eles apresentam antes do seu processo de congelamento. Caso isso não ocorra, haverá mudanças na textura, na cor e até perda de exudado devido à formação dos cristais nesses alimentos. Nesse contexto, o trabalho objetivou analisar a visão dos consumidores em relação aos alimentos congelados e avaliar sua percepção em relação às alterações dos atributos cor, sabor, textura e aroma de determinados grupos de alimentos congelados: vegetais, polpas de frutas, produtos carnes, lanches prontos, pratos prontos e pão de queijo, em relação à sua forma fresca. Para a realização da pesquisa, foi elaborado um questionário virtual contendo 34 questões, sendo que 10 questões eram de múltipla escolha e visavam caracterizar os participantes da pesquisa, e 24 questões, também de múltipla escolha, contendo uma escala de 9 pontos, visando avaliar a percepção dos consumidores em relação às alterações dos atributos cor, sabor, textura e aroma de alimentos congelados em relação aos alimentos frescos. Os grupos de alimentos avaliados foram vegetais congelados, polpas de frutas congeladas, produtos carnes congelados, lanches prontos congelados, pratos prontos congelados e pão de queijo congelado. O questionário empregado nessa pesquisa foi divulgado em diversos ambientes virtuais. O link da pesquisa foi visitado voluntariamente por 122 pessoas. A média das notas atribuídas pelos consumidores às alterações de cor, sabor, textura e aroma dos alimentos congelados em relação à sua versão fresca foram autoescalonados e analisados por análise de componente principal e análise de agrupamento hierárquico, utilizando o software ChemoFace. O software Inkscape foi utilizado para formatação das figuras. Os participantes da pesquisa foram predominantemente pessoas solteiras, residentes no estado de Minas Gerais, do sexo feminino, com faixa etária oscilando de 18 a 30 anos e grau de escolaridade ensino superior incompleto, pós-graduação e ensino superior completo. 73,8% dos participantes afirmaram que consomem alimentos congelados no mínimo 2 vezes por semana. Segundo os participantes, os principais fatores apontados como responsáveis pelo consumo de alimentos congelados foi a praticidade e a eficiência de conservação apresentada por este método. Dentre os tipos de alimentos congelados, os produtos carnes foram os alimentos que apresentaram maior consumo dentre os participantes. Ao serem questionados se os alimentos congelados oferecem danos à saúde, 59,8% afirmaram que não causam danos à saúde. E ao serem indagados se esses alimentos são menos nutritivos, 50% afirmaram que eles são, sim, menos nutritivos. Nota-se que há um certo desconhecimento sobre a influência do congelamento sobre os produtos alimentícios. Em relação às notas dadas para as alterações dos atributos sensoriais dos alimentos congelados em relação aos frescos, o pão de queijo congelado foi o alimento que apresentou menor alteração sensorial. A
A média das notas das alterações sensoriais atribuídas pelos consumidores foram analisadas por meio de um PCA, onde as componentes principais 1 e 2 explicaram 96,20% da variância total dos dados. Foi observado maiores alterações de sabor em lanches prontos e pratos prontos, maiores alterações de textura em vegetais e lanches prontos e maiores alterações de aromas em lanches prontos. Pelo HCA, nota-se que as alterações observadas em produtos carnes e polpas de frutas foram semelhantes, uma vez que a distância euclidiana entre esses dois produtos é pequena. Por meio da pesquisa, pôde-se observar que mais de 70% dos participantes consomem alimentos congelados no mínimo 2 vezes por semana, sendo que os produtos carnes congelados e o pão de queijo congelado são os produtos mais consumidos. Percebeu-se também pouco conhecimento sobre o congelamento e seus efeitos sobre os alimentos. Dentre os produtos analisados, os produtos carnes, as polpas de frutas e o pão de queijo são os alimentos que apresentam menores alterações sensoriais, segundo os entrevistados. Os autores agradecem à Universidade Federal de Lavras, ao CNPq, à CAPES e à FAPEMIG. Muito obrigado pela atenção.